moderno de democracia, né, de direitos humanos, onde que todos nós somos iguais, independente da religião, da sexualidade, da cultura, da etnia, nós somos todos humanos. Então, o ser humano moderno, no século XXI, não faz mais sentido você classificar alguém, né, pela religião, pela sexualidade, pela altura, pela cor dos olhos, a cor da pele, pela etnia. Não, nós somos todos humanos. Então, o ser humano moderno busca o quê? Melhores condições para que todos vivam bem, né? Então, ser um pastor de esquerda tem a ver com esses conceitos que eu compreendo na história, né? De que a esquerda, a ideologia da esquerda, sempre foi uma busca da justiça, da dignidade humana. E aí cola com a teologia, que foi a minha primeira faculdade. Está fazendo agora 30 anos que eu fui para a faculdade de teologia. E na teologia, a principal ênfase dada na formação teológica é você redescobrir, e para redescobrir tem que revisitar, o Jesus dos evangelhos. E aí você descobre o conceito de justiça. Jesus foi o primeiro personagem, né, que a gente pode dizer, num tempo moderno. E por que moderno? Porque ele vai fazer uma revolução. É ir além de todos os modelos que você tinha construído até então. Por isso que é uma revolução. Jesus vai fazer coisas que para o seu tempo e até hoje para nós é inovador. Por exemplo, Jesus tinha mania de quebrar paradigmas, modelos construídos e sedimentados ao longo da história da religião. Então eu me lembro dos evangelhos, por exemplo, era proibido um homem judeu, falar com uma mulher em público. E se essa mulher então fosse uma mulher sem marido ou sem uma família constituída, então é conhecido o texto dos evangelhos, quando Jesus vai, está cansado de uma caminhada longa, ele chega num poço com sede e tem uma mulher tirando água. E aí ele chega em público, que era um poço público, tipo numa praça, imagina isso. Ele chega em público e simplesmente pede água para ela. E ela diz, olha, não é correto eu falar com você em público. E ele pede água. E ela tira a água e começa a conversar com ele. E ali se descobre que ela, por exemplo, era uma mulher amante de homens casados. E ela estava no seu 6º relacionamento com um homem casado. E Jesus, no entanto, conversa com ela e diz que aquele modelo, por exemplo, era um modelo que adoecia emocionalmente e recomenda a ela outro modelo. Ele foi trucidado por conta desse episódio. E aí tudo isso em termos de busca, né, do conceito de justiça. Ela tem uma nova visão, aquela mulher teve uma nova visão de mundo, de vida, de valores sociais, porque conversou pela primeira vez, foi ouvida por alguém, né, que não a viu como um objeto. Há um outro texto também, bastante polêmico. Jesus está na praia, escrevendo na areia, e chega um dos seus apóstolos e o surpreende dizendo assim, mestre, nós apanhamos essa mulher em flagrante adultério, e segundo nos mandou Moisés, devemos apedrejá-la até a morte. Jesus, com um senso de justiça, dignidade humana, apurado, ele fez aquela interpelação cirúrgica, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, qual que é o convite de interpretação de Jesus? Quem somos nós, pecadores também, né, para acusar ou pelo menos apedrejar essa mulher, né? E aí o desfecho é interessante. Ele diz, olha, vai e não peques mais. Por que ele fez isso? Bom, a lei de Moisés, a lei deuteronômica milenar, desde a época dos antigos judeus, dizia que quem adulterasse não era só a mulher que ia ser apedrejada, era o homem e a mulher. E aí, olha só, a sutileza de Jesus. Se foi flagrante, tinham dois, o homem e a mulher. Mas só trouxeram a mulher. Só a mulher. Deixaram o homem. Então Jesus percebe essa injustiça. E ao perceber essa injustiça, ele desconstrói um discurso misógino, preconceituoso, machista, e fala, olha, a lei de Moisés diz outra coisa. Ambos deveriam ser apedrejados, né? Mas Jesus é pró-vida, né?
Então ele desconstrói esse modelo construído pela religiosidade, né? E uma justiça até então, né, não percebida, ou pelo menos esquecida, ou O tamanho do... Só tinha essa. ou apagada, né? Apagada pelos tempos. Tem que encurtar, mas já tá dando 20 minutos de vídeo. É, Não, mas aí eu já tava imaginando, eu ligando aqui, ligando. Caramba, ninguém atende, mano, deve estar mal aula lá, mano. Tamo aula. a gente já termina agora. Ai, tem que colocar essa parte do vídeo no vídeo. Caramba, deve estar mó aula lá. Ele já sabe como que funciona. Mari, como assim minha casa secreta? Depois eu entro lá. Oh, Pronto, vai lá agora, termina lá que eu tô Vai lá. com a Mari aqui. Fecha a porta. tá gravando a plantação. Prossiga. Então para mim, a formação teológica foi um aguçamento do meu senso de justiça. E aí nesse ponto, sendo pai de um filho autista, eu acho que o meu hiperfoco é na justiça. Eu não suporto injustiça. Mesmo em nome da religião, das convicções que você tem, eu simplesmente, para mim a injustiça é uma situação abjeta. Você nunca deve diminuir uma pessoa pela sexualidade dela, pelo tom da pele, pela condição social, econômica. Nunca, em hipótese alguma. Eu não consigo encontrar nenhum exemplo no Evangelho que Jesus tenha feito isso. Então, se eu sou cristão, portanto, seguidor de Jesus, eu tenho que imitá-lo. Então, para mim, a justiça de Jesus é a minha ideologia de vida. Né? E a justiça de Jesus é o quê? É inclusiva. É inclusiva. Né? É do perdão, é da graça, é do favor, é do compartilhamento. Então, para mim, esquerda é muito anterior a partido político, a ideologia política. Para mim, esquerda é uma condição de justiça social. Sempre você vai favorecer aqueles que estão fragilizados. E aí, numa questão familiar, é só comparar, por exemplo, você e o seu irmão mais velho. Né? Eu acho você muito forte, muito forte. E na minha tendência, eu acabo protegendo o outro que, na minha visão, ele é mais fragilizado. Então, você vê que, até numa questão familiar, me parece que eu estou lá protegendo aquele que ainda não teve condições de perceber ou desenvolver dentro de si mesmo a sua própria força. Então, a minha tendência é sempre proteger os fragilizados. E sistema religioso fragiliza, sistema econômico fragiliza, sistema político fragiliza. Então, para mim, ser um pastor de esquerda é encampar 24 horas por dia no que eu penso, no que eu falo, no que eu faço, uma causa em favor dos fragilizados. Porque quem está bem só tem que seguir. Agora, quem está mal tem que ser acolhido. Então, para mim... Mas e agora você me trouxe uma curiosidade. E o que é ser... E para você, o que é ser uma filha de pastor de esquerda ou professor de história de esquerda? Eu acho que é uma aula constante e eu acho que deveria ser o padrão, na verdade, né? Porque hoje em dia é estranho você encontrar um pastor de esquerda, né? Sendo que, na minha visão, é claro que, mesmo sendo sua filha, a gente tem muitas questões onde nós não concordamos, e mesmo assim, nesse sentido, eu concordo. Eu acho que tudo o que Jesus traz é muito mais parecido com o que a esquerda prega, né? Claro, reforçando aqui que não seria nem em sentido de um partido político, né, ou pessoas, e sim sobre o contexto geral, né, o que a esquerda normalmente prega e o que a direita normalmente prega, né. Então, acho que o estranho deveria ser um pastor de direita. De direita. Exato, sendo que hoje em dia é exatamente o contrário, né. E aí, assim, uma coisa que sempre me intriga é porque que quando a pessoa, ou um colega, um pastor, ou quem quer que seja, se declara de esquerda ou de direita,
dizendo que os valores da família, os valores cristãos, essas coisas, e numa discussão sempre constante que eu faço na minha rede social, é que o dever de cumprimento de textos bíblicos, ou mesmo do modelo de vida de Jesus, esse modelo é dos crentes, e não de gente que é de esquerda, ou gente que é politicamente de esquerda. E eles querem exigir muitas vezes valores morais e religiosos de quem sequer nunca entrou numa igreja. Sequer tem uma religião também. Né? Não, eu acho que numa democracia a simbólica na sociedade é híbrida, né? Os valores que você acredita, você vai vivê-los porque você é um cidadão, mas não porque você quer convencer o outro a viver como você é. Né? E muitas das vezes não é nem por... a pessoa nem quer que todo mundo seja cristão. Às vezes é só uma questão estratégica, porque eles sabem que no Brasil existem muitos católicos e muitos evangélicos, então eles tendem a apoiar esse tipo de público justamente porque eles são a maioria. Por conveniência, né? Exato. E aí já até entra na ideologia do partido, ou pelo menos dos partidos de esquerda, né? Isso está claro, né, na Constituição de cada um deles, que é sempre em defesa das minorias. Né? Pode parecer polêmico, mas o que importa mesmo, a gente olha isso numa micro-sociedade, que é a família. No caso, eu, Alessandro e 3 filhos, a gente vai sempre proteger aquele que ainda não está adequadamente empoderado para sobreviver com as suas próprias forças. Então, a tendência humana, isso está na natureza, a tendência humana é unir forças para ajudar aquele que está ainda com dificuldades. Quando você caminha sozinho, sozinha, com as suas próprias forças, em tese você... Ai, Jesus! Em tese você não precisa de ajuda, mas quem está ainda fragilizado, por qualquer que seja a situação, tem que ser acolhido, tem que ser ajudado. Né? Bora almoçar? Bora almoçar.